Olá, gente, mais um episódio da nossa série A Felicidade das Pequenas Coisas. Hoje quero conversar com você sobre simplicidade e convido você a uma leitura no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Depois de dar esse aviso às pessoas que o ouviam, Jesus então conta uma história, e essa história é conhecida como a parábola do rico insensato. É a história de um homem que acumulava muitas coisas, muitas posses, e não satisfeito com o que tinha, e já tinha muito, ele resolve construir um celeiro maior para armazenar todas as suas riquezas. Ele já tinha muita coisa, em vez de desfrutar daquilo que ele já tinha e inclusive repartir aquilo que ele tinha, ele resolve acumular mais. Então ele derruba o celeiro que ele tinha e começa a construir um maior, para que ele tenha mais espaço para acumular ainda mais, para ter mais riqueza, para ter mais que os outros. E aí a moral dessa história, o fim dessa parábola, é o próprio Jesus dizendo: você é insensato, porque a sua vida está prestes a acabar e você está desperdiçando o seu tempo e a sua vida fazendo uma coisa que não vai levar você a nada. Viver com simplicidade pode parecer mais fácil do que realmente é. Porque eu e você vivemos em um tempo inseridos em uma cultura, em uma sociedade que valoriza muito os bens materiais. Valoriza muito a imagem, valoriza muito a aparência e nós somos medidos a partir daquilo que nós temos. E muita gente falou já há muito tempo que nós somos não o que somos, mas o que temos. Somos medidos e avaliados e analisados por aquilo que nós possuímos. Nós vivemos em um tempo que colabora para isso. Um tempo de rede social em que nós passamos o tempo todo expondo para as pessoas as experiências que vivemos, os pratos que comemos, os lugares que visitamos, inclusive as coisas que compramos, e nós vivemos uma sociedade de aparência. Nós somos o que mostramos para os outros. E na era da imagem, na era da aparência, não existe mais aquela frase penso, logo existo. Hoje a frase é pareço, logo existo. A gente cria personagens, a gente vive vidas que a gente disfarça nas fotos, nos posts, mostrando para as pessoas algumas coisas que não são necessariamente daquela forma e daquela maneira. E um autor chamado Richard Foster diz que nosso coração possui uma paixão pelo possuir. Eu e você somos apaixonados por possuir coisas. Quem nunca ouviu falar da chamada compra por impulso, não é? Você sabe que não precisa de alguma coisa, mas você olha para a coisa, você gosta da coisa e você compra a coisa. E algumas vezes, inclusive, se endividando para ter aquela coisa. O Richard Foster chama isso de paixão pelo possuir. Você comprou pelo simples prazer de ter. Você comprou porque você pode comprar ou nem podia, mas você decidiu comprar porque você simplesmente queria aquilo. Aquilo talvez não fizesse diferença concreta nenhuma na sua vida, mas você decide que precisa daquilo, você decide que quer aquilo, então você vai e compra. O nosso coração é tomado pela paixão pelo possuir as coisas. Nesse sentido, a simplicidade vai na contramão. A simplicidade é o desapego do supérfluo. Enquanto a paixão pelo possuir nos faz possuir coisas que não precisamos, a simplicidade ensina a gente a abrirmos mão de coisas que realmente não precisamos. E quanto mais a gente caminha nessa estrada da simplicidade, da vida simples, da vida tranquila, da vida direcionada para aquilo que realmente a gente precisa, menos coisas a gente precisa. Porque a gente vai se tornando, vai enchendo o coração de uma coisa chamada satisfação. E quando a satisfação invade a nossa vida, a gente percebe que realmente precisa de bem menos do que a gente imaginava que precisava para viver uma vida boa, para viver uma vida tranquila. Nessa história que a gente leu, Jesus diz para os seus discípulos: tomem cuidado, afastem a ganância do coração de vocês, porque a vida de um homem não depende da quantidade dos seus bens. Alguém já disse que a diferença entre um menino e um homem, de uma criança e um adulto, é o preço dos brinquedos. Não é a quantidade, é o preço dos brinquedos.
A gente passa a vida atrás de acumular coisas. E como o personagem dessa parábola, que também era um acumulador, os nossos olhos repousam em muitas coisas e o nosso coração deseja essas coisas. E a gente faz o que pode, às vezes até o que nem deveria fazer, para conseguir aquelas coisas. A vida simples vai na contramão disso. A vida simples é um confronto a esse estilo de vida do consumo desenfreado e do consumo desnecessário. Hoje eu quero pensar com você sobre simplicidade e pensando nessa ideia da felicidade das pequenas coisas, como as pequenas coisas do dia a dia, como as pequenas experiências, como os pequenos gestos, como as pequenas coisas que fazem parte da nossa vida podem nos ajudar a viver uma vida mais simples, mas também mais completa, mais cheia de significado, mais cheia de propósito, mais cheia de cor, de sabor, de cheiros, de memórias. Como as pequenas coisas que estão ao nosso redor vão nos ajudar a enxergar que a vida simples é uma vida mais completa. Por algum motivo, a gente acreditou que a vida é essa competição, que a vida é essa coisa que ganha, que esse jogo que ganha quem tiver mais, quem acumula mais, quem tiver mais experiências, quem viajou mais, quem comprou mais, quem tem mais. A gente acreditou nisso e as coisas passaram a nos possuir. As coisas passaram a possuir o nosso coração, a nossa mente. A gente perde tempo pensando em como vai fazer e o que vai fazer para conseguir determinadas coisas ou para conseguir viver determinadas coisas que a gente acredita que precisa muito. A gente aprendeu que o ter, o acumular, faz parte de ser bem-sucedido e de ser feliz na vida. A felicidade, na nossa mente moderna, pós-moderna, está intimamente ligado a ter e a experimentar coisas que a gente tem desejo. A gente acabou esquecendo que é a gente que tem as coisas, não são as coisas que nos têm. Como diz uma música popular aí, a gente tem que aprender a dizer quem é mesmo o dono de quem. Se nós que somos donos do nosso dinheiro, das nossas coisas, ou se são essas coisas e se é o dinheiro que nos possui. A gente precisa aprender quem é o Senhor de quem e quem serve a quem. A vida simples ou o estilo de vida simples ensina pra gente que as coisas existem para nos servir, elas têm uma função. A gente não precisa de tudo que existe, a gente precisa de algumas coisas para viver, mas a gente não precisa de tudo que existe. A gente não precisa ter tudo que os nossos olhos veem, a gente precisa aprender a treinar, a educar o nosso coração, a nossa sensibilidade, a nossa mente e o nosso olhar, para que a gente consiga ficar satisfeito, encontrar satisfação nas pequenas coisas da vida. Um escritor chamado John Stott disse certa vez que a maneira como vivemos é um testemunho integral. Você já sabe disso, não é simplesmente o que nós dizemos, mas especialmente a maneira como nós vivemos que mostra a nossa fé para as pessoas, que comprova a nossa fé para as pessoas. E não faz sentido nós continuarmos vivendo vidas que são guiadas, que são direcionadas pela ganância e pela cobiça, se nós dizemos que encontramos Jesus. Porque a fala de Jesus é: a qualidade da vida não depende da quantidade dos bens. A nossa vida não depende das nossas posses. A nossa vida não vem disso. A nossa vida vem de outras dimensões, de outras esferas. A nossa vida flui de uma outra forma que não baseada apenas no que é material. Portanto, se a gente diz que encontrou Jesus, conheceu Jesus e segue cobiçando, segue desejando tudo que a gente encontra pelo caminho, tem alguma coisa errada no nosso coração. A nossa maneira de viver ainda não está totalmente adaptada à mensagem do Evangelho. E é justamente esse estilo de vida guiado pelas posses, pelo consumo, pelo ter, que o apóstolo Tiago condena quando ele diz... quando ele nos chama de adúlteros, dizendo: vocês não sabem que a amizade com o mundo significa inimizade com Deus? Tiago não está falando aqui de ouvir determinado tipo de música, Tiago não está falando aqui de assistir determinado tipo de filme ou determinado tipo de série, ele está falando sobre um tipo de coração e um jeito de estar no mundo. E um jeito de estar no mundo que se agrada do jeito do mundo, isso é, desse sistema que é contrário aos valores do reino de Deus.
Enquanto o reino de Deus é baseado na generosidade, o mundo se baseia no egoísmo, no eu. Então Tiago está dizendo que a amizade com esse estilo de vida, a amizade, a intimidade, o desejo do eu e o pensar apenas em si mesmo, configura uma inimizade com Deus. A vida simples, ela é uma vida direcionada por Deus e para Deus. A vida da cobiça, a vida da posse, a vida do desejo, a vida do consumo desenfreado é a vida do eu. Eu quero, eu posso, eu vou fazer. E essa vida é uma vida de inimizade com Deus. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz: não façam nada por ambição egoísta. É um recado para a gente também. A gente não pode viver a vida apenas com base nas nossas paixões, nos nossos desejos, naquilo que alimenta apenas a gente, apenas aquilo que a gente quer. Isso é viver com base na ambição egoísta. O estilo de vida para o qual Deus nos chama não tem a ver com isso. É uma vida de generosidade, é uma vida de desapego, é uma vida de repartir aquilo que Ele mesmo nos dá. E é isso que eu estou chamando de simplicidade, ou de vida simples. Um jeito de viver, um jeito de estar no mundo que foca em Deus, foca no outro e faz com que a gente abra mão de coisas desnecessárias que habitam em nós. A cobiça é uma delas. Há muitos textos na Bíblia que tratam sobre a cobiça, mas essa fala aqui do apóstolo Paulo, cobiça ou ambição, tem muito a ver com o desejo, aquilo que move o nosso coração, a nossa motivação para fazer as coisas. É bem possível que a gente faça coisas boas pelos motivos errados. É possível fazer a coisa certa pelo motivo errado. O que interessa é o que o nosso coração, onde o nosso coração está, qual é a direção do nosso coração quando a gente faz as coisas. No Sermão do Monte, Jesus diz que antigamente, no tempo anterior a ele, quando alguém cometia adultério, ele precisava ter um ato físico com outra pessoa. Mas o significado novo que ele traz para essa ideia do adultério é: você olhar e desejar já é uma forma de pecado. A gente não pode ceder a essa ambição, a esse desejo que faz com que o nosso coração saia do lugar certo. É muito legítimo que a gente deseje coisas, que a gente queira coisas, que a gente queira viver coisas, experiências, conhecer lugares e ter algumas coisas. Isso é legítimo. A ideia é que o nosso coração não se deixe ser dominado por isso. Como Paulo escreve a Timóteo, o amor à riqueza, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Porque quando isso toma conta do seu coração, você se vê capaz de fazer qualquer coisa que for necessária para conseguir aquilo que você deseja. Então vamos tentar pensar juntos e juntas em maneiras práticas, ou o que a gente pode fazer, que passos nós podemos dar para que a gente consiga começar a caminhar em direção a uma vida mais simples. A primeira coisa que me vem à mente é que nós precisamos aprender a abandonar a cobiça, que é uma forma de idolatria. A Bíblia chama de idolatria tudo aquilo que é alvo da nossa adoração no lugar de Deus. E nós vivemos em um tempo que adora, que presta culto ao dinheiro, à riqueza, ao sucesso, à fama, ao prestígio. Então nós precisamos aprender a abandonar isso. Caminhar com Jesus é caminhar na direção contrária dessa forma de enxergar a vida. Caminhar com Jesus é caminhar na direção contrária desse desejo de reconhecimento, de fama, de poder, o que o apóstolo Paulo chama de amor à riqueza, ao dinheiro, aquilo que toma conta do nosso coração de um jeito que a gente passa por cima de tudo e todos para conseguir. A cobiça é essa raiz que vai se espalhando no nosso coração. Tem gente que vai dizer que a cobiça é boa, porque sem cobiça você não chega a lugar nenhum na vida. Ok, é importante você ter um certo nível de cobiça no sentido de desejar algumas coisas para a sua vida. Mas o que a Bíblia está chamando de cobiça ou de ambição egoísta não tem a ver com essa coisa saudável de tirar você do seu lugar, e sim daquilo que domina você e leva você para um lugar ruim, leva você para um pensamento ruim, para uma atitude ruim, para uma mentalidade negativa de fazer o mal ou de fazer o que você acha que é o bem para você, mas que acaba causando mal para outras pessoas para conseguir aquilo que você acha que precisa. O segundo passo seria a gente encontrar contentamento. Aprender a encontrar contentamento na vida. E aí entra a ideia das pequenas coisas que a gente vem falando aí nessa série.
aprender a encontrar contentamento, satisfação nas pequenas coisas que já estão na nossa vida, ou que a gente consegue inserir na nossa vida, encaixar na nossa vida, para que a nossa vida tenha um pouco mais de brilho, para que a nossa vida tenha um pouco mais de sabor, para que a nossa vida tenha um toque extra e a gente consiga valorizar ainda mais aquilo que a gente tem. É claro, nós estamos falando aqui de uma caminhada com Deus, um jeito de viver a vida focado em Deus, no seu reino, nos valores do reino de Deus, buscando o Senhor acima de todas as coisas, mas aprendendo a enxergar toques do divino nas pequenas coisas que nos rodeiam. Ouvir o barulho da chuva, sabe quando você fecha os seus olhos e escuta a chuva batendo no vidro, no telhado da casa, e aquilo dá a você uma sensação de descanso, de tranquilidade, uma coisa meio que revigorante. Talvez essa seja uma pequena coisa e que se a gente dedica a nossa atenção àquilo, isso traz um novo sentido, um novo valor para a nossa vida. A gente começa a enxergar a vida de um novo jeito, com um novo olhar. Ou quando você sai para dar uma caminhada, fazer um exercício, abre a janela do carro, abre a janela do quarto e sente o vento batendo no seu rosto. E é aquela coisa revigorante, aquela coisa gostosa, aquela coisa que realmente tira você do seu estresse, do seu nervosismo e bota você num outro estado de mente, num outro estado de espírito. Pequenas coisas que estão aí ao nosso redor, toques do divino, toques do eterno, Deus falando com a gente. Eu tô aqui. Lembra da história do profeta Elias? Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus não estava nas grandes coisas, Deus apareceu ao profeta na brisa suave. Muitas vezes essas pequenas coisas estão ao nosso redor, enriquecendo a nossa vida, e a gente não consegue enxergar. O terceiro ponto que eu penso é generosidade, repartir aquilo que Deus dá. Eu ouvi muito em igreja que a gente tinha que devolver a parte de Deus, sabe? Deus deu pra gente, então a gente tem que devolver a parte de Deus. E era sempre uma coisa envolvendo dinheiro. E dinheiro sim faz parte da vida, mas ele não pode ser o centro da vida, ele não pode dominar o nosso coração. O apóstolo Paulo diz isso, a Bíblia dá essa recomendação pra gente. É muito mais bonito a gente pensar não em devolver a parte de Deus, mas em colocar à disposição aquilo que Deus nos dá, porque tudo é dele. Não tem uma parte que é dele e uma parte que é minha. Tudo que eu tenho, Deus me deu e eu administro, é dele. Tudo que você tem, Deus te deu e você deve administrar, fazer bom uso disso. E um bom uso para aquilo que Deus nos dá é repartir. É a gente passar adiante aquilo que o próprio Deus colocou debaixo do nosso cuidado. Não quer dizer que você não possa ter coisas. O que quer dizer é que as coisas não podem ter você a ponto de você não querer compartilhar com outros aquilo. As melhores coisas da vida podem e devem ser compartilhadas. Uma boa história, uma memória, um bom prato de comida, coisas que surgem, que a gente trabalha por elas para ter essas coisas e que são muito mais, elas têm muito mais valor quando a gente consegue repartir, compartilhar com outras pessoas. Então, esses 3 passos, acho que são bons passos para a gente começar a caminhar em direção a uma vida simples, a esse processo de simplicidade, de enxergar nas pequenas coisas felicidade, motivo de satisfação e a gente poder valorizar a nossa vida independente das circunstâncias, valorizar a vida que Deus nos deu e o jeito que Deus nos permite viver com base nele mesmo e não naquilo que a gente vê ao nosso redor. Alguém muito sábio disse certa vez que a comparação é o fim da felicidade e o início da insatisfação. O que eu e você precisamos fazer é aprender a treinar o nosso olhar, enxergar a nossa vida do jeito que ela é e encontrar satisfação nela. Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos permite viver, é bom. A gente não precisa ficar olhando para os lados, a gente não precisa ficar se comparando, a gente não precisa olhar para as experiências que outras pessoas viveram e para as coisas que outras pessoas têm, comparando com a gente, porque isso rouba da nossa vida uma porção interessante de alegria, isso rouba da nossa vida uma porção interessante de satisfação. Olhar para o lado e desejar o que o outro tem é o fim da felicidade e o início da insatisfação. Eu tenho uma amiga que diz assim, para que tanta coisa? Para que querer tanta coisa? O simples já é tudo. Eu gosto dessa ideia. Gosto da ideia de que no pouco a gente já encontra o que a gente precisa. Naquela xícara de café quentinha,
no vento batendo no rosto, no barulhinho da chuva batendo na janela, quando você ouve uma música que você gosta e dança com alguém, nas pequenas coisas que a gente aprendeu, a gente desaprendeu a enxergar porque a gente botou o nosso olhar em outras coisas. A gente botou o nosso olhar nas riquezas, a gente botou o nosso olhar nas coisas que a gente acha que precisa, a gente botou o nosso olhar nas coisas que a gente não tem, mas que deseja ter. A vida simples é diferente disso. A vida simples é abrir mão da cobiça, a vida simples é encontrar satisfação, a vida simples é exercitar a generosidade, e fazendo isso a gente se apega aos valores e aos ensinamentos de Jesus. Jesus chama de tolo, de insensato, aquele que se preocupa em acumular. E ele diz que a nossa vida não depende da quantidade dos nossos bens. É perfeitamente possível viver bem, viver satisfeito, viver com plenitude, com pouco. Simplicidade é abrir mão daquilo que não é necessário. E a gente aprende o que não é necessário vivendo. Tem coisas que a gente se engana e a gente acha que são necessárias para a nossa vida. A gente vê determinada roupa, determinado calçado, determinado aparelho eletrônico e a gente se convence de que a gente precisa daquilo para viver. Mas a verdade é que muito provavelmente a gente consegue viver perfeitamente bem sem aquilo. Perguntando para algumas pessoas o que elas consideravam como uma coisa simples, mas que dava muita satisfação, um conhecido meu disse que uma coisa que dava muita satisfação, muito prazer para ele, era chegar do trabalho e tirar o sapato. Sabe aquela sensação de que tem uma coisa te apertando, te incomodando, e aí você se livra dela e aquilo te faz bem? Então, eu achei isso muito simbólico, essa ideia de que a gente tem essas coisas prendendo o nosso coração, prendendo a nossa mente, a nossa sensibilidade, prendendo o nosso olhar, e que algumas vezes a gente precisa se desfazer disso, a gente precisa tirar isso da gente, e a gente vai dar uma relaxada, a gente vai aprender a ficar bem. É um exercício, é claro que é um exercício, é uma coisa para a vida toda. Você não vai aprender a fazer isso de hoje para amanhã, nem dessa semana para a próxima. Você vai precisar praticar, eu vou precisar praticar, nós vamos precisar praticar esse jeito de viver, essa vida de simplicidade, de abrir mão daquilo que a gente não precisa e focar naquilo que a gente precisa, focar no que é necessário. Mas Edu, o que é necessário? Primeiro, necessário é uma relação com Deus. A vida sem Deus não é vida. A própria Bíblia diz isso. Aqueles e aquelas que estão fora de Deus não possuem vida, porque Deus é a fonte da vida. Então a primeira coisa é essa, é uma relação com Deus. A segunda são os relacionamentos próximos. Família, pessoas a quem amamos, amigos, gente próxima. Isso é importante, isso é fundamental para a nossa vida. Ainda que nesse tempo que nós estamos vivendo nós estejamos afastados de muitas pessoas, a tecnologia permite que a gente se aproxime delas de alguma maneira, porque a gente mantenha contato com essas pessoas. Isso é fundamental. Você vai precisar exercitar o seu olhar para aprender o que realmente você precisa. E fazendo isso, você também vai aprender a identificar aquilo que você não precisa. E quando você aprende a identificar o que você não precisa, a vida fica mais simples. E essa vida simples é uma vida mais leve, o nosso coração não fica pesado, porque nada escraviza o nosso coração. Nada escraviza, nada domina o nosso coração, a nossa mente, o nosso olhar. O nosso olhar está voltado para o Senhor, o nosso coração está voltado para Deus, a nossa mente está voltada para os valores do reino de Deus. E assim a gente segue nessa caminhada. Qual é a pequena coisa na sua vida hoje que vai ajudar você a enxergar a simplicidade da vida e a ajudar você a viver uma vida mais simples? É chegar do trabalho, da escola, do curso, da rua, tirar o sapato? É sentir o vento no seu rosto? É ouvir o barulhinho da chuva? É ouvir o seu cachorro chegando pertinho de você para brincar? Qual é a pequena coisa que vai deixar você mais feliz hoje? Deus te abençoe.